Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Líquor. A aula de hoje é sobre algumas dúvidas que nossos colegas vêm nos encaminhando à medida que vamos postando os vídeos. Primeiro são alguns termos em relação à parte da citologia. Segundo, um melhor entendimento e esclarecimento sobre as linhas de raciocínio para as linhagens e tipos de células no líquor. Então, a aula de hoje são sobre os tipos de células no líquor, que eu também já postei alguns vídeos no canal, mas este com uma roupagem um pouco diferente para esclarecer as questões relacionadas a termos, interpretações, correlações, para que não hajam equívocos na hora da interpretação. Antes de mais nada, eu agradeço a todas as mensagens de dúvidas, sugestões que estão nos encaminhando tanto pelas mídias sociais como pelo e-mail no nosso site academiadolicor.com.br. Não esqueçam de curtirem as nossas publicações e se inscreverem no nosso canal do YouTube. Então, tipos de células no líquor. Eu sou o professor João Batista Costa Neto e vamos lá. Recentemente eu dei uma aula ao vivo na qual mostrei as principais linhagens celulares relacionadas tanto à normalidade como a quadros reacionais. E lembremos no líquor, nós temos 3 características reacionais: por infecções, e essas infecções levam a inflamações, por questões de ativação autoimune, e essas ativações autoimunes também levam a inflamações, e as infiltrações ou descamações de células neoplásicas no sistema nervoso central a partir da circulação do espaço subaracnoideu, onde nós também podemos ter inflamações. Ou seja, os componentes que nós iremos visualizar, as linhagens, os padrões, os tipos de células, estão resumidamente neste slide, mas hoje irei esclarecer um pouco mais com imagens reais de casos reais. Então, lembremos que em casos normais no líquor, um líquor um padrão normal, nós temos a presença de linfócitos e monócitos. Caso a coleta não seja lombar, menos frequente em relação à presença de grupamentos de células ependimais, mais frequente em punções não lombares. Professor, quais os tipos de punções? Nós podemos ter punções ventriculares, punções suboccipitais e punções lombares. Esses 3 padrões. Nós também podemos ter amostras de líquor de derivações. Tanto derivações encefálicas, de válvulas no encéfalo, e derivações do pericárdio, onde o líquor, o extravasamento do líquor, ele vem através de uma válvula para o peritônio ou pericárdio, depende do procedimento. Então, o que acontece? Nós temos que ter esse entendimento para podermos também considerar padrões celulares que nós não visualizaríamos em condições normais de uma punção lombar, para que a gente não tenha uma confusão na hora de interpretar esses resultados. Eu frequentemente venho postando vídeos nessa linha, mas hoje tento esclarecer um pouco melhor com alguns termos diferentes para que nossos colegas consigam absorver em relação a isso e a gente também evolua nesse apoio diagnóstico. Então, a partir do que nós sabemos do que é normal, nós vamos para o entendimento de padrões reacionais autoimunes, infecciosos, podendo ter inflamações, para os processos neoplásicos. Então, quais são as células que nós podemos ter? Neutrófilos, e aqui eu volto a falar novamente. Nós não temos desvia esquerda no líquor, nós não temos desvia direita no líquor.
Então, muito raramente você vai visualizar no líquor metamielócito, mielócito, promielócito, a não ser em condições de fisiologias imaturas, recém-nascidos, ou recém-nascidos que têm alguma patologia relacionada à imaturidade da barreira hematolicórica, hematoencefálica, do próprio encéfalo em si. E isso vale também para a linhagem eritrocitária. Tá? Já para as demais células, eosinófilos, basófilos, plasmócitos, todas elas indicam alguma patologia. Outro ponto importante que eu reforço aqui é que nós temos que nos libertar desse paradigma que neutrófilo é bactéria e linfócito é vírus. Já das mais diversas publicações mundiais, nós temos hoje comprovadamente em 75 agentes já protocolados, já padronizados, de diversas publicações científicas, nós temos agentes bacterianos que causam uma reação linfocitária e nós temos agentes também virais que causam uma reação neutrofílica, de neutrofilorraquia. Então, esse paradigma em relação à presença de bactéria, presença de neutrófilo, obviamente que na maioria das situações a gente tem essas condições, principalmente em doenças agudas nas meningites bacterianas. Mas nós temos outras patologias que também tem que estar no nosso radar para que a gente não esqueça e não faça comentários equivocados nem interpretações equivocadas, porque nós podemos ter vice-versa essa interpretação. O líquor eu sempre comento, a gente é um afinamento dos detalhes que fazem você um expert na interpretação e na análise. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, tá bom? Já para outras células, nós temos uma sinalização em relação a alguns agentes infecciosos, como os eosinófilos, basófilos, que a gente espera mais em reações parasitárias, em reações neoplásicas, plasmócitos, quando nós temos um quadro reacional muito intenso de síntese intratecal de anticorpos. Então, eles podem ter trinucleações, dependendo da fisiopatologia de cada paciente. Já a célula de Mollaret, muito característica em quadros reacionais do herpes tipo 2, onde o monócito tem uma conformação específica, a gente não pode confundir com célula neoplásica. Já macrófagos, muito característica, onde sempre associado uma presença de realmente uma microhemorragia, tanto por agentes infecciosos como realmente por hemorragia subaracnoide real, ou por aneurisma, acidente vascular cerebral, aí nós temos vários motivos. A presença dos seus subtipos, como hemosiderina, hematoidina, todos eles estão relacionados a quadros de hemorragia. A não ser o macrófago, que é uma célula, lembremos, apresentadora de antígeno, uma célula de linhagem fagocitária, ela pode estar presente em patologias que nós chamamos de linhagem mista, que eu vou estar comentando com vocês o que é a linhagem mista que a gente tanto fala no canal, tá? Já para a parte de oncologia, a parte de neoplasias, que nós também visualizamos no líquor, e eu vou usar termos até de colegas que vêm de outros canais, que vêm comentando em relação a pulócito, bolinhas, toda essa dinâmica no líquor, muitas vezes a gente enxerga uma ou outra célula no líquor, 2 células. E isso já tem uma representação importantíssima, porque diferente do hemograma, diferente dos outros materiais, das matrizes biológicas, o líquor tem uma concentração muito inferior e qualquer pista, qualquer detalhe já faz a grande diferença na avaliação do líquor para suspeita diagnóstica. Então, em se tratando do líquor, eu também vou comentar na sequência, a gente tem a pesquisa de célula neoplásica, que grande maioria dos laboratórios não fazem. Já postei vários vídeos no canal relacionados a isso, mas agora com uma tentativa, pegando as dúvidas de todos os colegas, tanto iniciantes como já profissionais que atuam na bancada, para eu tentar desmistificar essas relações, as nomenclaturas e os tipos celulares. Tá legal? Então, continuando, as linhagens. Elas não são patognomônicas, pessoal. Então, nós temos que entender que é o seguinte, a gente pode ter uma miscelânea. Cada
agente infeccioso tem um gatilho em relação à nossa reação imunológica, e isso faz com que nós tenhamos reações variadas. Então, como eu já comentei anteriormente, a gente pode ter neutrófilos reagindo contra vírus e nós podemos ter bactérias startando processos linfomonocitários. Então, a gente não pode confundir em relação ao líquor. Também meu outro recado é que no líquor, importante inicial para quem vai iniciar a carreira no líquor é saber o que é normal. No líquor normal é linfócito e monócito. E aí tem uma grande diferença em relação à citomorfologia que vocês visualizam no hemograma, no mielograma das linhagens hematológicas. Quando você utiliza uma sede centrífuga, o fato dela centrifugar faz com que essas células mudem a sua conformação. Então, às vezes, o núcleo está um sobreposto ao outro. Muitas vezes, alguns estão distendidos, com fragmentações. E isso a gente não pode confundir com características neoplásicas. Outro dia, um colega também me encaminhou um vídeo onde alguns colegas estavam questionando, ou perguntando, ou até afirmando em relação à visualização direta na câmara de fluxo azental, onde estavam visualizando uma célula. Essa célula ela tinha elementos que se mexiam internamente dessa célula. E ali começou um questionamento em relação até a algumas afirmações da presença de bactérias. Vejam, pessoal, nós temos que lembrar que no momento que a gente faz a análise do líquor, esse líquor ele está in natura, nós temos as células vivas. E lembrem, sem corar as células, a gente não consegue adivinhar. E muitos confundem os próprios funcionamentos das organelas, das células, principalmente em monócitos, em macrófagos, em neutrófilos, com bactérias. Então são bolinhas que vocês visualizam ao microscópio óptico se mexendo, elas trabalhando, parece que é uma fagocitose de bactérias. Mas na realidade, lembrem, são as organelas destas células. Quando você vai corar e vai ver no GRAM, vai identificar, você não consegue crescimento. Justamente porque você, naquele momento, você estava visualizando as organelas das células que estão vivas. Nós analisamos o líquor in natura. O líquor, as células ainda estão vivas quando a gente analisa. Temos que ficar atentos a isso para não causar uma confusão, um equívoco de interpretação, até uma fala equivocada, porque faz com que seu resultado entre em descrédito e até mesmo, tendo dúvidas, por favor, pode encaminhar para a gente no direct, a gente está à disposição por e-mail, qualquer natureza de comunicação dentro das mídias sociais. Então, nós temos os monócitos, nós temos os linfócitos com uma presença maior. Percebo que esses linfócitos que vocês estão visualizando, alguns chegam até a ter algumas projeções, né? Alguns colegas encaminharam outro dia, nossa professor, você postou uma foto, parece hair cell. No líquor, né? No líquor, essa leucemia de células cabeludas, hair cell, é raríssima infiltrar o célula central. E para isso acontecer, lembre, nós temos que saber a indicação do líquor, a gente tem que saber por que esse líquor entrou no laboratório. Então, para a gente não ter esse processo de adivinhação, tá? Então, essas projeções elas são naturais quem utiliza a sede centrífuga. Ah, professor, utiliza sedimentação. Ok. Ela vai ficar perfeita como uma sede centrífuga? Não. Ela vai ficar perfeita numa análise intermediária como a câmara de Sutter? Não. Não vai ficar perfeita. Então, assim, você tem dois caminhos. Você vai fazer um líquor de rotina para simplesmente cumprir um papel básico dentro do laboratório, ou você vai ser um profissional, um expert, para já conseguir avaliar uma celularidade, conseguir avaliar um caso, conseguir apoiar. Ah, professor, mas no meu serviço não solicita tanto líquor, eu não tenho experiência em citologia, o médico não pede, a gente recebe tão pouco do líquor. É aí que está, pessoal. O valor agregado está relacionado a quanto você contribui no diagnóstico. E esse valor, quanto mais você contribuir no diagnóstico, maior vai ser o valor agregado. Se você simplesmente vai contribuir de uma maneira singela, polimorfo, linfomono, você vai contribuir de uma maneira muito singular. Se você quer um laudo robusto, contribuir, discutir caso, associar imagem,
você vai se atentar aos detalhes. E às vezes os micro detalhes é que realmente fazem diferença no líquor. Para isso, nós temos que manter essa linha de pensamento para quem quer trabalhar como um expert em líquor. E aí você agrega valor. Outro ponto importante, aqui tem uma imagem que está um pouco ampliada, até que vai estar distorcida para ficar mais claro para vocês e deixar bem claro, é que nós temos baseado em coleta, né, na origem da coleta, alguns grupamentos que podem aparecer como células ependimárias. Eu também já falei em outros vídeos, mas aqui, uma tentativa de exemplificar melhor, né, nós temos que entender que esses padrões de células eles podem aparecer em condições extremamente normais só pelo ato da coleta. Então, observem o padrão do núcleo, observem todas aquelas características em que a gente vê, né? E já falei no canal também com essas características em relação aos padrões celulares de neoplasias, como fragmentação, né? Núcleo em anaplasia, mitoses atípicas, basófilos com suas bordas bem basofílicas, clusters isoladas, todas essas diferenciações são importantes. Mas a mensagem aqui é que nós temos grupamentos celulares em condições normais, simplesmente a gente mata a charada discutindo com o médico ou até mesmo colocando a local da punção para resguardar a avaliação celular. Neutrófilos. São muito característicos em reações de meningites bacterianas? Ok. A gente tem esse enquadramento muito característico. Meningococo, pneumococo, haemophilus tem uma reação exacerbada para neutrofilo raquia. Mas nós temos outras bactérias que não têm uma reação exacerbada. É aí que é o grande diferencial do líquor. É aí que o citologista licórico, é aí que o licorologista licórico, ele tem um valor agregado. Então, a morfologia, percebam nessa imagem mais uma vez, é que são células que elas estão esparramadas justamente pela questão da centrifugação. Não podemos confundir essas células com outros padrões. Nem sempre neutrófilo é bactéria e nem sempre linfócito é vírus. Então, são os conjuntos dessas informações que levam à conclusão do laudo. Já os eosinófilos. Professor, os eosinófilos eu tenho bastante experiência, né, no líquor. Então, minha mensagem aqui, como eu já falei também, mas uma tentativa de esclarecer, esmiuçar mais ainda. E logo no canal eu vou fazer alguns vídeos específicos de cada linhagem celular. Quais os padrões reacionais, quais os principais comportamentos, quais as principais imagens que vocês vão visualizar. Tudo isso para esclarecer cada vez mais aqui no Academia do Líquor a importância do licorologista laboratorial, do citologista nas suas condutas e protocolos. Então, os eosinófilos eles estão aparentemente associados, né, num primeiro momento, quando você interpreta só uma lâmina, só uma citologia, associados a processos parasitários e neoplásicos. Fiquem atentos a isso. E aqui também, muitos dos eosinófilos podem vir até carecas, quase sem grânulos. Por quê? Porque na hora da coloração temos que lembrar que o gradiente do líquido é um gradiente diferente do sangue. Né? Nós temos um plasma e no líquido nós temos um gradiente bem diferente. Então essas células elas ficam mais delicadas. Então, dependendo de como você manipula esse material, você pode degranular o eosinófilo e até confundir. Alguns deles podem ter 3, 4 e confunde. Quem não tem experiência pode passar batido nessa interpretação, mas nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, o eosinófilo clássico, laranja, que a gente sempre consegue visualizar. Tá bom? Já o basófilo é a mesma dica do eosinófilo. Ele pode estar degranulado, ele pode ter poucos grânulos, isso confunde, mas estão associados sempre a casos parasitários, neoplásicos, e a gente tem que ficar muito atento. É muito raro ter um paciente com mais de 10% de basófilo. Raríssimo, mesmo que esse paciente tenha 100% de eosinófilo, tá? Ou 90% de eosinófilo. É muito raro ter um aumento exagerado de basófilos no líquido. As células reacionais. Professor, surgiram algumas perguntas recentemente. Professor, eu tenho que relatar no líquor que meu linfócito é atípico, assim como a gente tem nos quadros do hemograma e no mielograma. No líquor, o termo atipia
enquadra uma outra situação que eu vou falar na sequência. Nós temos linfócitos reacionais no líquor, que são os plasmócitos, e eles podem ser bioatetrinucleares, da mesma conformação do hemograma. Tem aquele halo do complexo de Golgi, e aqui vocês estão vendo uma célula bem reacional, mas com algumas espículas. Eu ampliei bem para mostrar isso. Essas questões das espículas estão relacionadas à preparação da lâmina. Nem sempre ela vem redondinha. Então, a gente tem que ter, nessa experiência do líquor, esse entendimento desses detalhes de diferença morfológica para não ter confusão, tá bom? Já os macrófagos. Professor, macrófago está relacionado à hemorragia? Sim, na grande maioria das vezes. Principalmente os com grânulos e cristais. Tá? Já os macrófagos tradicionais, sem cristais e grânulos, eles podem estar relacionados a agentes infecciosos, principalmente crônicos, que a gente vai comentar um pouquinho na sequência. Então, as linhagens aqui, basicamente, que eu mostrei para vocês, são as reacionais. Já, professor, o que é uma linhagem mista que você tanto fala no canal? Bom, a linhagem mista é o seguinte: quando eu não tenho um predomínio de uma linhagem celular naquele paciente. Ou seja, eu tenho, por exemplo, 30% de neutrófilos, 30% de linfócitos, 30% de monócitos e X% do restante. Então, quando nós temos várias populações e não temos um predomínio, é o que eu chamo de linhagem mista. Isso é bem característico de infecções crônicas do sistema nervoso central. Então, vamos ficar atentos a isso. Aqui um exemplo de 2 neutrófilos e um macrófago está ali, principalmente com um processo de virulência que também causou microhemorragias, tá? Mas ele está presente ali em condições principalmente de doenças crônicas. Isso a gente tem que ficar muito atento para não se equivocar. Nem sempre é uma hemorragia subaracnoide verdadeira de um supersangramento, de um aneurisma, de um AVC. A gente tem que ficar atento a isso. Pode ser uma reação a uma infecção crônica. Professor, dá um exemplo disso. Eu sempre comento no canal, já comentei algumas vezes, o principal é a tuberculose, tá bom? Já as células neoplásicas. Professor, meu laboratório não faz, eu tenho uma dificuldade, eu não tenho especialização. Pessoal, nós temos que sinalizar o seguinte: se você não está com aquele passo preparado para avaliar o líquor na célula neoplásica, pelo menos você sinaliza que você viu células diferentes. Tá? Isso é importante, a gente não pode deixar passar batido. Professor, eu quero me especializar, estou estudando, quero fazer, fiz especialização em histologia, fiz especialização em hematologia, estou preparado para avaliação de célula neoplásica. Então, se você está preparado, para você começar, basicamente, você tem que saber isso aqui no seu raciocínio. Nós temos no líquor as células oncohematológicas e as células de tumores sólidos. Pode ser primário do sistema central ou de metástases de outros órgãos sólidos. Já os oncohematológicos, podemos ter infiltração das leucemias e metástases, tanto aguda como crônicas, e linfomas. O linfoma também a gente pode ter primário no sistema central, porque a gente tem a rede linfática no sistema central. Tá? Os linfomas, eles tanto podem ser Hodgkin como não Hodgkin. Já os tumores sólidos, tanto de tumores primários, que são os tecidos que envolvem o cérebro, meninges, células da glia, enfim, nós temos várias origens e são diversas. Nós temos alguns que descamam mais para o espaço subaracnoideu, por isso que circulando no líquor a gente identifica, e outros não. Aqui o laudo integrado, que eu já comentei em outro momento, com a imagem, principalmente a ressonância magnética ou PET scan, muito importante para uma integração dessas informações para a gente identificar. Às vezes só pega no líquor, não pega na imagem, e essa conversa complementa o diagnóstico de uma maneira muito, muito competente. Já as metástases, elas têm alguns quadros reacionais a partir das células neoplásicas, que às vezes também nós podemos visualizar no líquor ou não. Essas células anômalas, cancerígenas, oncológicas, elas têm uma produção de proteínas anômalas. Essas proteínas anômalas, no nosso sistema imunológico, quando elas chegam às células linfomonocitárias, elas fazem com que nossas células se comportem de uma maneira diferente, tanto bioquimicamente como citologicamente. Professor, exemplifica melhor isso. Aqui nesse campo vocês estão vendo 3 linfócitos e um monócito.
esse monócito, pessoal, ele está completamente atípico ativado, que a gente chama. A partir dessas células, dessas proteínas neoplásicas, ele mudou a sua conformação e ele chega até a ter uma aparência neoplásica. Mas isso é bem característico desses quadros reacionais anômalos dessas proteínas reacionais a proteínas neoplásicas. E nós temos algumas proteínas que a gente pode buscar no líquor, tá? E essas células indicam e sinalizam uma pista que nós podemos estar diante também de uma síntese intratecal dessas células, às vezes em micro-regiões de infiltração que ainda não consegue visualizar no líquor, mas eles já dão uma pista nesse caminho. E a gente tem que ficar atento a isso. Nem sempre a gente enxerga os grupamentos. Outro ponto importante é que a gente pode usar marcadores tumorais no líquor, e eu também já falei isso em outro momento. Então, essa roupagem que eu tentei trazer aqui para vocês é mais um esclarecimento sobre linhagens, tipos celulares e o que é linhagem mista. Tá legal? Todo esse entendimento faz com que a gente tenha uma melhor visualização da interpretação do laudo, uma tranquilidade para falar com o médico, sem gaguejar, tá? Sem nenhum tipo de equívoco morfológico, já que eu estou apresentando para vocês alguns padrões que são de casos reais, imagens reais aqui no meu laboratório. Mais uma vez quero agradecer a audiência de todos. Não esqueçam de acessar o nosso canal, nas mídias sociais, curtir nossas publicações no Facebook, no Instagram, se inscrever no nosso canal de YouTube e dúvidas, mandem mensagem nas mídias sociais ou pelo nosso e-mail contato@academiadolicor.com.br. Pessoal, mais uma vez agradeço a audiência, muito obrigado e até a próxima.